Marcos, capítulo 1, versículo 16 até o 20, que diz assim: Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando Zebedeu, seu pai, com os empregados no barco. Essa passagem aqui de Marcos, esse relato aqui é o mesmo relato que Lucas vai tratar com maiores detalhes no capítulo 5 do seu evangelho. Aqui é onde acontece, onde Lucas relata a grande pesca, a pesca maravilhosa, o ato que antecedeu, né, o ato dos discípulos, desses 4 discípulos seguirem Jesus. Nós vimos na semana passada o relato de que Jesus havia ido para Galileia para pregar o evangelho do reino logo depois que João Batista morreu. E é interessante que Jesus está ali na Galileia, né, um lugar muito improvável para chamar discípulos, né, um lugar muito improvável para chamar seguidores. E é interessante que o texto ele trata da seguinte forma: caminhando junto ao mar da Galileia, viu o quê? 2 homens cheios de potencial, cheios de sucesso, 2 homens cheios de inteligência emocional, 2 marqueteiros, 2 homens que iam dar um boom no anúncio do evangelho. Só que não. Ele viu homens que tinham passado a noite inteira sem pescar nada, nos relatos que nós temos em Lucas. É interessante que se a gente quer que uma causa vá adiante, a primeira coisa que a gente faz é buscar gente que é capacitada para aquilo. Nós nunca vamos buscar uma pessoa em determinada situação se ela não tem uma capacitação já naquela área, né? No caso de Jesus, ele veio para anunciar o evangelho do reino. Então, se ele queria, digamos que uma propagação assim maior, se ele queria, como os irmãos dele disseram certa vez, se ele queria se mostrar, tinha que ser gente competente, tinha que ser gente top, tinha que ser os marqueteiros. Mas não. Jesus, caminhando na beira do mar da Galileia, ele viu o quê? Ele viu o que era comum de se ver. 2 pescadores. Nada de extraordinário. Esses são os pescadores que Jesus chama. 2 homens comuns. Agora pensem comigo, na ótica humana, né? Como nós dissemos, se Jesus queria uma maior abrangência do seu ministério, ele devia ter buscado gente lá na Judéia. Gente boa de oratória. Gente que atraía gente influente. E não ir na beira do mar chamar pescadores. Todos nós aqui, com certeza, já ficamos extremamente nervosos em alguma entrevista de emprego, né? Eu já fiquei bastante nervosa. Agora imagina comigo, Jesus ia escolher seus discípulos e na ótica humana, aquele dia não era um dia bom para a entrevista. Eu fico imaginando, para os irmãos que gostam de futebol, se Jesus fosse um olheiro, Jesus jamais ia escolher eles, porque naquele dia eles estavam perna de pau, digamos assim. Então aquele dia não era um bom dia para Jesus avaliar ele. A gente pesca, mas hoje deu ruim. A gente joga bem, mas hoje deu errado. Mas paciência, hoje era o dia do olheiro passar e vocês perderam a chance. Com certeza que ele não era um bom dia. Jesus viu o currículo deles e estava escrito: pescadores que não pescaram nada a noite inteira. Jesus olhou e disse: esses são mesmo. Me sigam. Isso é muito fantástico, irmãos. Isso nos mostra a escolha de Deus, que é uma escolha que vai totalmente diferente da ótica humana.
É fantástico a gente ver a maneira que Cristo escolheu momentos e pessoas comuns, extraordinariamente comuns, para realizar a sua grande obra. Isso nos traz uma lição muito valiosa. Ao escolher gente comum para serem seus discípulos, Jesus nos ensina que ele não nos escolhe porque somos bons. Ele não nos escolhe porque somos capazes, porque somos indispensáveis, porque nós temos algo que ele olhou e pensou, nossa, eu preciso disso. Não. Ele nos escolhe porque ele é bom. Ele é bom técnico. Ele é capaz. Ele é capaz de dar continuidade à sua obra, mesmo sendo por meio de gente como a gente. Gente comum. Isso é maravilhoso. Isso dignifica ainda mais a Cristo. Saber que Ele nos usa e nos aceita, apesar das nossas mazelas, nos leva a redirecionar toda a glória e honra a Ele. Se você canta bem, se você prega bem, se você desempenha bem o seu ministério, não é porque você é bom. Não é porque você tem algo que atraiu Deus, que fez com que Deus olhasse e dissesse, Deus quase dissesse, meu Deus, de tão incrível que você é. Não. Mas é porque o Senhor te redimiu. É porque o Senhor te capacitou. Nós somos como vaso de barro, literalmente, mas que carregamos preciosidades do Senhor. Isso é maravilhoso saber que Deus usa gente simples como a gente. A segunda lição que eu vejo neste texto de Marcos, capítulo 1, versículo 16, é a mensagem que Jesus direciona a eles. Jesus se direciona a esses homens comuns e diz, vinde a mim e eu os farei. Farei o quê? Que promessa é essa? Vinde a mim e eu os farei homens de sucesso. Vinde a mim e eu farei tudo que vocês quiserem. Lhes darei bens, sucessos, tudo que vocês quiserem. Vinde a mim. Não. Pelo contrário. Jesus levou-os a perceberem a real intenção dele ao chamá-los. O que você vai fazer no reino não é direcionado a você, é direcionado aos outros. É interessante que o que Jesus promete é que, seguindo a ele, ele lhes faria pescadores de gente. Ou seja, a tua função no reino é levar o evangelho a outras pessoas. É pescar gente, é alcançar gente. Não se limita em você, não se trata de você. A coisa não fica só em você. Embora nós vivamos em uma sociedade extremamente antropocêntrica, onde o homem é o centro das coisas, ainda assim, nunca foi, não é e nunca será sobre nós, mas sim sobre o que Deus pode e quer fazer, apesar e através de nós. Esse evangelho do vinde após mim e foque em ti, esse evangelho que é pregado hoje em dia, ele gera gente centrada em si mesmo. Esses dias eu vi na televisão uma reportagem de... eles falavam sobre cristianismo ali, né? Os achismos deles achando que era cristianismo. E tinha uma atriz ali que tinha se convertido, com aspas bem grifadas. E a entrevistadora falou assim para ela, fulana, o que mudou na tua vida? Eu vejo que tu continua sendo uma pessoa que se veste de maneira sensual. Eu quero saber o que mudou para ti na prática depois que se tornou cristã. E ela respondeu assim, o que mudou na minha vida de prático? O que mudou de prático foi que eu passei a me amar mais. Isso que mudou de prático na minha vida depois que eu conheci Jesus. Queridos, o que ela segue é qualquer coisa, menos cristianismo. Jesus deixa bem claro isso. O evangelho, quando ele chega, ele afeta não só a nós, mas ele afeta o próximo. Vinde a mim e eu farei com que vocês sejam pescadores de gente. O que aquela moça segue é antropocentrismo. A promessa de Jesus é, vinde a mim e eu vos farei pescadores de gente. O terceiro ponto que eu acho interessante nessa passagem, do chamado de Jesus,
é a promessa da capacitação. Vocês serão pescadores de homens, mas serão porque eu farei. Vinde após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. Quem nos capacita para a pesca é o Senhor do Reino. Muitas pessoas se sentem incapazes e, por se sentirem incapazes, negligenciam o chamado de Jesus. Elas até seguem Jesus, mas elas não querem ser pescadores de gente. E nós sabemos que a comissão, ela é universal e atemporal. Ou seja, nós somos chamados para anunciar o evangelho a tempo e fora de tempo, como disse Paulo. Eu sei que por muitos anos, muitos líderes religiosos também falharam em ensinar à igreja a importância da comissão. Mas veja, Jesus não te chamou apenas para segui-lo, mas para alcançar gente, para alcançar outros através da sua vida. A vida com Cristo, ela reflete em bênção a mim, mas ela não fica só em mim. Eu vou pescando outros, alcançando outros no meio do caminho. Mas e como eu faço isso? Começando pela minha forma de viver. Começando no fato de eu não perder as oportunidades que me aparecem na frente. Paulo disse, como nós falamos, pregue a tempo e fora de tempo. Ou seja, uma vez que você foi chamado para seguir Jesus, chame outros também. Que nós possamos ser como André, que sempre tinha alguém para levar a Cristo. Ah, mas eu não sei por onde começar, eu não sei nem falar direito. Ore, leia a palavra, estude as escrituras, discipule alguém. Ou quem sabe uns digam, na realidade o que eu tenho, meu problema é a vergonha. Mas eu te pergunto, vergonha do quê? Vergonha de conhecer o único caminho que pode levar até Deus? Você tem vergonha de ter o único remédio que pode salvar o homem dos seus pecados e da morte eterna? Você tem vergonha de carregar a verdade? Nós precisamos urgentemente rever nossos conceitos e não apenas seguir Cristo, como também alcançar outros pelo caminho. O terceiro ponto é muito interessante. O terceiro ponto é que o chamado de Jesus exige uma resposta. Só que é uma resposta prática, imediata. Vinde após mim e eu os farei pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. Em outras versões diz que, deixando suas redes, imediatamente o seguiram. Seguir a Cristo é uma atitude radical. É literalmente largar as redes. Quem mandou largar as redes? Implicitamente, Jesus mandou largar as redes. Não tem como carregar a rede. Não tem como voltar para o mar alto, uma vez que Jesus nos chama para segui-lo. Ao segui-lo, era necessário deixar tudo para trás. Lucas nos diz no seu evangelho que Pedro, André, Tiago e João eram sócios. Veja, eles não estavam desocupados. Pedro e André largaram imediatamente as redes. Tiago e João fizeram o mesmo, deixando seu pai e os empregados. A fim de quê? A fim de confiar que o Senhor proveria tudo. Dietrich Bonhoeffer disse certa vez que o discipulado é de graça, mas ele custa a vida. Ele custa a vida. Eles não pensaram em desculpas, eles não deram desculpas, eles simplesmente largaram as redes e seguiram a Cristo. O chamado de Jesus é para hoje. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Há pessoas que elas até se simpatizam com as palavras de Jesus. Elas se simpatizam com as coisas que nós falamos, mas elas ficam em cima do muro. Elas ficam no meio termo. Achando que o meio termo, achando que estar em cima do muro é uma decisão. Só que não. Elas esquecem que o muro também é de Satanás. Eu evangelizei por um longo tempo uma amiga muito querida, muito amada mesmo. Nos últimos dias que eu conversei com ela e que eu pude estar perto dela, ela me disse assim,
Isso é tão lindo, isso que tu fala, é tão verdadeiro. Eu quero isso para mim, sabe? Mas primeiro eu preciso resolver a minha vida. Primeiro eu preciso resolver a minha vida. Essa resposta não é nova. Jesus ouve essa resposta desde quando ele estava em carne entre nós. Senhor, primeiro eu vou sepultar os meus pais. Primeiro eu vou me casar. Primeiro eu vou ver a minha vida. Deixa eu cuidar dos meus negócios primeiro. Deixa eu resolver a minha vida primeiro. Depois eu te sigo. Essa minha amiga, embora eu dissesse para ela que as coisas não eram assim e que por força própria ela jamais resolveria uma vírgula da sua vida, ainda assim ela insistiu e disse: não, primeiro eu preciso largar algumas coisas, mudar algumas coisas, depois eu vou. Implicitamente, ela estava me dizendo: eu não estou afim de largar essas coisas agora. Eu não quero tomar uma decisão agora. Eu não quero abandonar estas coisas agora. Me deixe com as minhas redes, depois eu vou. Que depois? Que depois? Quem te garante que haverá um depois? Quem te garante? Se hoje ouvirdes, não endureçais o vosso coração. Nós não sabemos o dia de amanhã. Quem lida com problema de saúde tem uma realidade muito mais real quanto ao fato de literalmente não saber o dia de amanhã. Mas há pessoas que vivem bem, aparentemente saudáveis, acham que é possível protelar um pouco mais essa decisão, mas quem lhes garante o amanhã? A coisa mais certa a se fazer é atender ao chamado de Jesus e largar tudo imediatamente. É uma decisão de vida e de eternidade. Meus irmãos, minhas irmãs, para concluir, que nós possamos aprender com essa rica passagem. Nós aprendemos aqui que Jesus não está interessado no que nós éramos antes dele nos chamar. Ele também não está interessado nos fracassos que nós sofremos depois de uma longa noite no mar da vida. Ele simplesmente nos encontra e nos chama para segui-lo. E não apenas segui-lo, não segui-lo de uma forma inerte, mas ele nos chama para sermos efetivos. Ele nos chama para ir pescando gente durante a nossa caminhada. Que chamado glorioso, que promessa maravilhosa. O Deus Criador vem até nós, redime essa criatura que estava contra ele, em guerra contra ele, oferece perdão e graça, e depois de redimir, usa essa mesma criatura para espalhar as boas novas. De fato, como disse Paulo, nós dizemos: ó profundidade da riqueza e da sabedoria do Senhor nosso Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão impenetráveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Só nos resta dizer: porque dele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória. Que bom que o Senhor nos escolheu para segui-lo e para sermos pescadores, apesar de nós. Que possamos seguir Jesus, largar as redes e pescar gente durante toda a nossa caminhada da fé. Amém. Que Deus abençoe, irmãos.